Glória, glória a Deus. Quantos estão animados para fluir no Espírito Santo hoje? Glória a Deus. 3 ou 4 estão, eu vou com vocês 4 então, animados para fluirmos no Espírito Santo, porque o Espírito Santo só está esperando alguém que diga eu quero, e aí ele vem e flui. Nós queremos declarar para vocês que o ano que vem, 2022, vai ser um ano cheio da glória de Deus, porque Deus tem falado sobre isso, Deus tem profetizado isso. Então, se você está a fim de ser um instrumento de Deus, eu digo, se prepare, porque o negócio vai acontecer, e vai ser muito forte, muito grande. Nós tivemos esse final de semana uma reunião com toda a nossa liderança da igreja, a liderança de ministério, de departamento, a liderança pastoral da igreja, e ficamos 1 dia e meio, quase 2 dias, imergidos, só ouvindo do Senhor, as orientações de Deus, declarando uns sobre os outros, alinhando o que precisa alinhar, porque o ano que vem, Deus vai fazer um impacto na nossa cidade, e nós seremos usados para ganhar muitas vidas. Veja, vai diminuir a taxa de suicídio, vai diminuir criminalidade, nós vamos ver pessoas na rua, saindo das ruas e encontrando com o amor de Deus, porque a igreja está despertada, pandemia não vai nos parar, nós temos um único propósito, transformar como Jesus transformou, amém? Glória a Deus. E olha só, nossa liderança, nossa equipe de liderança está num propósito com Deus, e eu também, nós estamos juntos nisso, de ver essa obra expandir. Por isso eu quero anunciar o que eu anunciei de manhã. Nós estamos ouvindo de Deus, e muitas palavras proféticas acerca disso, sobre uma grande multidão que precisa receber a mensagem que nós carregamos. Por isso, nós já estamos procurando um lugar que seja de 1000 pessoas para frente. Então, se você conhecer um lugar, procura a nossa liderança pastoral, e a gente quer conversar, quer ver, quer avaliar, vamos orar, mas eu preciso dizer para você, nós vamos ganhar muitas almas nos próximos anos, e pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus, vão se encontrar com o Rei da Glória. Nós seremos responsáveis de enviar pessoas para o céu. Não é que a gente vai matar elas não, mas é que elas não vão sair daqui para o inferno, elas irão para os céus, porque nós vamos dar a elas a oportunidade de ouvirem a palavra e aceitarem a Jesus, amém? Glória a Deus. É muito bom que você está com a gente hoje. Quero ressaltar um pequeno detalhe. Nas últimas 2 semanas eu estive fora, não consegui, mas tu já colocou aí, Rafão, mas tá bom, tudo bem. Nas últimas 2 semanas eu estive fora, e estive viajando, ministrando em alguns lugares. Deus tem aberto e pedido para mim ir em alguns lugares, ministrar a palavra, e o melhor de tudo é que eu não estou indo fazer qualquer coisa, estou indo pregar a palavra, ministrar a mensagem do reino, e Deus está respaldando. Nós temos visto uma obra de restauração muito grande, igrejas que estavam sem rumo, sem propósito, quando a gente vai e sai, as coisas mudam, e elas começam a sonhar novamente, começam a ter esperança, e é isso, onde Jesus chegava, ele gerava uma atmosfera diferente. Então nós estamos fazendo isso. Então por 2 semanas eu fiz isso, porém, enquanto eu estava lá, eu também estava aqui na pessoa do líder que estava ministrando, da liderança pastoral que estava atendendo você durante a semana, ou que estava nos cultos. Por quê? Porque nós somos um corpo. Então, se nós somos um corpo, cada um de nós que temos autoridade, que foi recebida a autoridade da igreja, representa os pastores, representa a comunidade bíblica Logos. E eu preciso anunciar a você, nós estamos precisando de pessoas que também estejam dispostas a dizer, Senhor, eis-me aqui, porque vai que é você que Deus vai começar a enviar também, ou vai que é você que vai se levantar, para que o Silas possa ir um pouquinho mais, você fique aqui no lugar dele ministrando, ajudando, pastoreando, e assim se faz a obra do Senhor. Não é sobre um homem, não é sobre uma face, é sobre Jesus, e é sobre o seu reino, para a glória do nosso Pai. Então nós vamos todos trabalhar juntos, e 2022 nós vamos ver o reino de Deus chegar. Se você quiser anotar,
para lembrar, anote, mas os primeiros 7 meses do ano que vem, nós vamos ter uma enxurrada, mas é uma enxurrada forte mesmo, de sinais. Deus vai começar a liberar sinais de conversão no nosso meio, sinais de pessoas sendo curadas. Então, eu já quero incentivar a você a criar o hábito de não ser egoísta, porque muitos de nós somos egoístas na nossa fé. Egoístas como? Nós queremos receber, mas nós não queremos compartilhar. Nós queremos vir para a igreja e receber uma transferência de unção, mas a gente não quer trazer alguém que precisa mais do que a gente. Então, comece a virar essa chave dentro de você. Você só vai ter mais quando você compartilhar mais, e pessoas estão precisando daquilo que a gente carrega. Baixe sua cabeça e eu quero orar nesse momento. Quero trazer uma mensagem do coração de Deus. Sinto que o Senhor tem algo a falar conosco e nos despertar nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me use, te peço que o Senhor faça de mim nessa noite um instrumento da tua presença e da tua glória. Senhor, não permita de forma alguma que da minha boca saia o que eu quero que saia, mas que o Senhor tenha total liberdade para falar a tua palavra, e aquilo que o Senhor falar, eu te peço já adiantadamente, que o Senhor respalde a tua palavra, fazendo com que os teus filhos recebam, fazendo com que essa semente seja germinada nos seus corações, e que ela dê frutos. Nós queremos uma igreja ativada, avivada no Espírito. Pedimos por isso, Espírito Santo, que essa que é a tua vontade, que o Senhor venha nessa noite, nesse lugar, que o Senhor aqueça os corações, que o Senhor mova, comova, que o Senhor transforme, conforme, que o Senhor movimente dentro de nós o teu reino. Que o Senhor faça com que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, com que os nossos ouvidos espirituais sejam escancarados, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a falar para o seu povo. Eu oro por uma atmosfera de glória nessa noite espiritual, nesse lugar. Eu oro para que os anjos tenham liberdade de subir e de descer, anjos ministradores que servem aqueles que vão herdar a vida eterna. Nós pedimos agora em nome de Jesus que haja uma atmosfera de glória nesse lugar, para que o Senhor comece a operar. Opera, Senhor, nos corações que estão cansados, opera, Senhor, nos corações que estão desalentados, Deus, oprimidos, sobrecarregados, e libera aquilo que está sobre ti, libera aquilo que vem do teu reino, que está no teu reino. Eu oro também, Senhor, que espiritualmente haja uma injeção espiritual sobre o teu povo, de revelação e de ativação em nome de Jesus. Glorifica, Espírito Santo, o nome de Jesus. E Jesus, glorifica o Pai nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Assim pedimos, amém, amém, glória a Deus. Eu quero falar com vocês sobre as 3 chaves para a ativação espiritual. E eu estou rindo porque algumas pessoas estavam querendo saber quais eram as 3 chaves, e chutou tudo que era chave e não acertou nenhum. Isso aí chama-se falta de discernimento. Mas vamos lá, eu vou falar para vocês quais são as 3 chaves de ativação espiritual, mas quero começar declarando para você, para entendermos quem nós somos espiritualmente, nós temos que entender à luz da palavra o que Deus fala ao nosso respeito. As Escrituras revelam tudo o que a gente precisa saber, e não existe nada em lugar algum que seja mais claro, incisivo e direto do que a Bíblia acerca de quem você é. A Bíblia, ela fala com todos os detalhes acerca da sua composição espiritual, porque esse talvez seja o principal ponto da nossa vida, entender quem somos espiritualmente. E se a igreja sabe quem ela é, se o crente, o cristão, entende quem ele é no espírito, ninguém o resiste todos os dias da sua vida. Se o cristão entende quem ele é, o diabo foge dele. Se o cristão entende quem ele é, a tentação passa longe dele, porque a convicção que ele tem é a mesma convicção que Jesus tinha. Então temos que entender hoje que essa ativação espiritual, ela começa com a revelação de quem nós somos em Deus. Passa aí, Rafão. Então deixa eu primeiro explicar para você, porque eu comecei dizendo sobre o DNA espiritual, que nós temos o DNA de Deus. Talvez você pergunte o que é o DNA. Então eu fiz aqui uma síntese, um pequeno resumo de maneira bem prática e superficial, para poder a gente entender sem nada complexo. E o DNA nada mais é do que um conjunto de informações genéticas que vai determinar traços
traços que ditam o caminho pelo qual você vai trilhar no seu organismo. Como se fosse um chip que é colocado em você, que traz as informações da sua hereditariedade, dos seus pais, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Essas informações, elas vão se acoplando a você. Existem algumas mutações ao longo das gerações, e o tremendo é que a tendência é que sempre a gente evolua. Então, quando se trata do nosso DNA, nós herdamos um pouco que os nossos pais têm, mas nós sempre evoluímos. Por quê? Porque a vida de Deus, ela é de fé em fé, ela é de glória em glória, ela é crescente. Então nós vamos semeando, e lá na frente os nossos filhos colhem ainda mais. E esse conjunto de informações genéticas, no âmbito natural, ele vai falar sobre se você vai morrer de câncer, se você vai morrer do coração, se você vai ter algum problema de doença autoimune. Tudo isso está dentro desse pequeno chip, ou pequeno pendrive, eu estou dando uma forma simplificada, que fica dentro de nós, o DNA. Agora, a verdade é que dentro do nosso organismo, nós já temos um conjunto de informações que está nos apontando para onde nós vamos, como nós vamos viver, como serão as nossas reações, se seremos calvos, se seremos musculosos, se seremos magros, se seremos gordos, enfim, essa palavra ninguém gosta, mas enfim, o que a gente vai ser. Esse conjunto de informações, ele não depende necessariamente de nós, nós o herdamos, alguém passou para nós. Quem não se cuidou lá atrás, passou uma doencinha para cá, e aí a gente fica, meu Deus do céu, não deveria ter isso, por que eu tenho? Os médicos sempre vão dizer, sua mãe tem, seu pai tem, sua avó tinha, porque é um conjunto de informações que conecta você geracionalmente, e as escolhas que você faz hoje, são escolhas que vão ser conectadas geracionalmente com a sua descendência, com os seus próximos anos. Esse DNA, ele é tanto dentro da biologia, que é como Deus nos compõe, com relação não apenas às incapacidades, mas às nossas capacidades biológicas, mas também esse DNA, ele trata acerca das emoções. Existem situações emocionais que os nossos pais travaram, enfrentaram, e que de alguma maneira eles projetaram geracionalmente para a gente. Existem situações que a gente não sabe porque vive e enfrenta, mas de alguma maneira havia um desenho dentro da nossa corrente de DNA, nossa corrente genética, que nos aponta hoje alguns perfis, alguns comportamentos que a gente não gostaria de ter, algumas reações que a gente não gostaria de ter, emocionais. Pessoas que às vezes são mais tendenciosas a serem explosivas, grosseiras, irritadiças, pessoas que são mais pacatas, mais caladas, mais tendenciosas à depressão. Enfim, cada um de nós carregamos biologicamente, emocionalmente, um conjunto de informações que nos foi passado por uma geração passada, e que confiou a nós, de alguma maneira, a bem ou mal, foi passado para nós. Foi passado por causa da genética, por causa do sangue. Esse sangue que nasceu através de uma aliança que foi uma aliança sexual, mas uma aliança de alma. Passou para nós. A aliança, ela traz herança, não importa que tipo de herança seja, toda aliança vai gerar para você uma herança. E aquilo que eu faço com essa aliança, a vida ou com quem eu me aliancio hoje, determina o futuro da minha descendência, isso é das minhas próximas gerações. Biologicamente, emocionalmente, mas a Bíblia também fala de uma herança genética espiritual. A ciência, inclusive, já descobriu que Deus está dentro de nós, revelado nas nossas células. A vossa pastora Anne Silva, ela tem uma mensagem muito especial e muito poderosa, onde ela fala sobre a sequência Fibonacci. Se você não ouviu ainda, meu amor, você poderia preparar essa mensagem de repente para pregar domingo que vem, hein? É uma mensagem muito especial. Essa sequência Fibonacci, ela fala da mão de Deus, não apenas no universo, mas no ser humano. E a mão de Deus, que quando ela toca, ela deixa uma marca. Isso nos leva a pensar
que tudo que existe no universo, inclusive o ser humano ou os animais, tem a marca de Deus. Mas quando se trata do homem, o homem é o único que tem o DNA de Deus, porque Deus soprou dentro de nós o seu próprio fôlego, a sua própria vida. Então o homem tem uma herança genética biológica, o homem tem uma herança genética emocional e o homem tem uma herança genética espiritual. Cada uma dessas heranças nos apontam quem são os nossos pais, quem foram aqueles que fizeram uma aliança lá atrás e nos geraram, quem foram aqueles que trabalharam em prol da nossa vida, quem foram aqueles que morreram para que a gente vivesse hoje. A nossa herança biológica, ela pode estar acarretada de coisas difíceis que a gente queria se livrar, mas ela também vem carregada de coisas muito boas, que nos torna quem nós somos hoje, que nos mune de ferramentas, nos mune de inteligências, nos mune de sabedoria, nos mune de criatividade. Essa herança biológica, ela precisa ser bem trabalhada, ao mesmo tempo ela precisa ser avaliada e colocada numa balança, porque nem tudo que nós recebemos é uma coisa que a gente deve continuar propagando. Isso é, precisamos cortar da nossa boca toda espécie de, eu sou assim mesmo, a minha família é assim mesmo, eu nasci desse jeito, e é assim que eu vou morrer. Esse tipo de declaração é uma sentença onde você está dizendo, eu continuo aceitando o ruim que foi liberado para mim. Nós não desonramos os nossos pais, os nossos antepassados, mas nós dizemos, Senhor, aquilo que não condiz com a Tua palavra, eu não aceito, mas eu abraço tudo aquilo que vem do Senhor. Da mesma forma que eu preciso incentivar os meus filhos no futuro a fazerem a mesma coisa, a abrirem mão do ruim que eu possa ter gerado, mas declararem que eles aceitam o bem que eu produzi para eles. E é assim que a gente avança, é assim que a gente cresce. Então, a questão genética é uma realidade nas 3 esferas do homem, nas 3 dimensões: corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E a Bíblia fala com muita clareza, já falei na última vez que eu preguei aqui, a Bíblia nos expressa que o homem ele é trino, o homem ele é completo. Mas a essência do homem, ela não é o corpo dele, a essência do homem não é a alma dele, a essência do homem é o espírito, porque é lá no espírito que Deus habita. É no Espírito que nós somos vitoriosos, é no Espírito que nós somos prósperos, é no Espírito que nós temos toda a sabedoria, é no Espírito que habita a unção do Senhor sobre nós, é no Espírito que nós temos a força para permanecer, onde nós temos a abundância de alegria, é no Espírito que superabunda a graça, é no Espírito que nós temos toda a provisão celeste, está em nosso Espírito. Nossa alma pode ser limitada em alguns momentos, nosso corpo físico pode estar limitado em alguns momentos, mas o nosso espírito, ele tem um limite inesgotável, como um cartão de crédito que é ilimitado, você pode passar quantas vezes for necessário, o seu espírito não tem limite. Se você passar o cartão, ele vai liberar para você recursos, e mais recursos, e mais recursos, e mais recursos, porque o nosso Deus é ilimitado, e Ele se projetou para dentro de nós. Próximo, Rafão. Agora, o que a Bíblia fala sobre a herança genética? O que a Bíblia aponta? O que a Bíblia nos diz? Primeiro, em Gênesis capítulo 1, 27, a Bíblia vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Imagem e semelhança. Imagem, essência. O que é a imagem? É o que eu sou, a maneira que Deus me criou. A Bíblia diz que Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu sou exatamente como Deus é. Eu sou trino, eu tenho um espírito, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Eu também sou trino, como Deus é trino. Agora, a palavra fala sobre imagem e ela fala sobre semelhança. Quando se fala sobre semelhança, é aquele que se parece, aquele que imita, aquele que caminha igual, aquele que é um discípulo. A semelhança nós perdemos com o pecado, mas porque o Espírito Santo está em nós, Ele opera em nós todos os dias a semelhança a Jesus. Então nós podemos ser semelhantes a Jesus. Vou repetir, nós podemos ser semelhantes a Jesus, na sua identidade,
no seu caráter e na sua missão. Não existe desculpas para uma igreja que deseja expressar Jesus plenamente. Nós já temos todas as propriedades, e a Bíblia diz que se nós fomos criados, aqui o Senhor nos dá a dimensão de que nós temos um corpo físico, porque Ele nos criou do pó da terra. Ele soprou o seu espírito em nós, o fôlego de vida, e a Bíblia diz, então vocês receberam uma alma, uma mente. O homem se tornou alma vivente quando o Espírito passou a habitar em nós. Ele aqui nesse versículo, ou nesse capítulo, nos dá a dimensão de que Ele atingiu as 3 esferas do homem. E se Ele atingiu as 3 esferas do homem, Ele está dizendo, eu sou o único que tem o poder de redimir qualquer decadência em sua vida. Ele tem um poder criativo. Ele pode criar qualquer coisa, Ele pode reverter qualquer coisa, Ele pode mudar você da noite para o dia, Ele pode tocar em você e tudo mudar da noite para o dia, porque Ele é o Deus que tem o poder de criação. O DNA que nós temos não vem do acaso, não vem da ciência, não vem dos nossos pais. Nós herdamos um DNA espiritual que começa com Deus. Deus se revela no homem, se expressa no homem, e essa genética é vista e adorada, porque quando alguém está vivendo na sua plenitude, Deus é glorificado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que a Bíblia diz acerca da nossa herança genética? Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Olha só, se alguém está em Cristo, ela é o que? Nova criatura. O que ele está falando aqui é no âmbito espiritual. O que a Bíblia diz sobre nós? Ela está dizendo, o teu passado já passou. Fala comigo, o meu passado ficou no passado. Eu sou uma nova criatura. Eu não sei se você tem noção do que significa ser uma nova criatura, mas a Bíblia está dizendo que a nova criatura, ela entende que as coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Quando ele fala sobre as coisas antigas, essa palavra antigas aqui, ela está falando sobre o velho homem, as velhas obras, as obras da carne. Então ela está dizendo, aquilo que gerava deformidade em você, ficou no passado. Você não precisa viver à luz dessa deformidade. Você não precisa viver à luz dessas velhas práticas, porque agora você é uma nova criatura. Você precisa viver à luz de quem você é em Deus. E aí ele disse, quando nós entendemos isso, eis que tudo se faz novo. Nosso Deus é especialista em renovar. Nosso Deus é especialista em mudar histórias. Nosso Deus é especialista em reescrever a história do homem, em declarar novos decretos. Sabe o que eu amo nesse Deus? Que não importa quão sujo o indivíduo tenha sido, o que importa é o seguinte: no encontro com Deus, a genética dele relembra e volta de novo, e ele volta a ser a imagem e andar na semelhança de Deus. Por isso, receba essa palavra sobre a sua vida. Você é nova criatura. As coisas de Deus na sua vida se fizeram novas. Saia do passado, deixe o passado para trás e viva a plenitude do novo, porque Deus se renova dentro de você. As suas células relembram isso. O seu espírito exulta por causa disso, a sua alma anseia por causa disso. Relembra, ó minha alma, sobre quem tu és, volta a viver conforme és. O Senhor está nos chamando hoje, relembrando a nós: você é meu, você foi gerado por mim, e o que determina em você o que vai acontecer e o que não vai acontecer, não é o homem, não é o médico, não são seus pais. Uma vez que temos Jesus, quem determina sobre nós é o que Deus diz ao nosso respeito. E Deus diz: você é dele, e ele te ama, e por isso ele te abençoa. Aleluia! Shá taramachória. Próximo, Rafão. Salmo 139, a Bíblia continua dizendo para nós sobre essa herança espiritual, mas também uma herança biológica, e como que Deus começa a fazer isso. Tudo começa pelo Espírito. Salmista inspirado começa a dizer: eu te louvarei, porque de um modo assombroso. Sabe o que quer dizer um modo assombroso?
um modo que eu não entendo, e foi tão intenso e meticuloso que me deu medo de ver como o Senhor estava me formando. E eu preciso trazer para você esse vislumbre do que talvez o salmista estava vendo. Uma criança é uma substância informe, uma célula dentro do ventre da mãe. No período de 9 meses, ela vai se desenvolvendo. Uma célula sem forma, começa a ter uma forma de rosto, olhos, orelha. Não tem cérebro, mas o cérebro começa a ser criado do nada. E ele fala, nas entranhas, eu estava sendo assombrosamente criado. Depois que vai sendo criado os ossos, a pele vai crescendo, músculos, tendões, as células já estão prontas, os neurônios começam a cooperar, dando informações genéticas, que vai pegando da mãe, que vai pegando do composto que o pai já implantou, e vai liberando sobre o organismo. A princípio, quando dá aquela primeira imagem, até os primeiros 3 meses, parece uma coisa. Depois vai chegando no 5º, no 6º mês, vai se tornando uma vida, uma pessoa. E a pergunta é, como uma massa se torna em uma pessoa? Porque não tem a ver simplesmente com uma obra da ciência. Enquanto a ciência não consegue penetrar e ver, a mão do nosso Deus, ela está gerando, criando, modelando, formando e dando vida, dando rumo. E aí o salmista estava dizendo, de uma forma assombrosa eu fui criado. Eu preciso abrir um parênteses para dizer para você, não seja tolo a olhar para você no espelho e dizer, você não vale nada. Não seja estúpido de olhar para você e dizer, você deveria estar morto. Porque quando você faz isso, você está anulando a beleza gloriosa que Deus pintou e manifestou e modelou em você. Você é a obra-prima maravilhosa de Deus. Alguém vai te achar feio, Deus te acha lindo. Ele suspira quando ele olha, o Silas chega, riu com os olhos ali. Ele suspira quando ele olha para você. Você é a menina dos olhos dele. Você é o presente, a obra-prima dele. Você é perfeito, você é perfeita. O que o Senhor está dizendo através do salmista é que o que ele fez não é pouca coisa, é assombroso. Talvez a gente foi usando algumas artimanhas e fomos nos deformando, mas Jesus pode nos reformar. Mas eu quero que você não olhe a questão de aparência física. Eu quero que você olhe a complexidade que é o corpo humano, a complexidade que é a mente, a complexidade que é a alma, a composição emocional. A própria ciência não consegue hoje determinar o que é a mente do ser humano, qual o potencial do cérebro do homem. Deus está dizendo para nós, ninguém nunca saberá, porque eu tenho a forma principal. Ele está dizendo assim, ninguém nunca saberá exatamente como você é, porque eu sou a célula máter, eu sou a origem da informação que você precisa ter. E preste atenção, porque o que eu estou te falando agora aqui vai nos ajudar muito no final dessa mensagem. Ele está dizendo, eu sou a origem de toda informação genética, no espírito, na alma e no corpo. Existem alguns tratamentos que se fazem hoje, chamado tratamento com célula-tronco. Então eles pegam a própria célula do indivíduo, e alguns tratamentos até já guardam um cordão umbilical para guardar aquela célula, para um momento adequado usar aquela célula e implantar no próprio organismo, porque aquela célula tem o poder de regeneração. Então veja só, células troncos, quando ele pega, o médico pega aquela célula e coloca em nós, ele reativa a vida em nós. Existe uma vida em Deus, que Ele pode, através de um encontro real com Ele, reativar tudo em você, conforme você era originalmente nele. Se você era bipolar,
o seu cérebro vai passar por uma transição e vai voltar ao normal, e a bipolaridade vai sair. Se você era descontrolado, no encontro real com Jesus, é como se fosse um imã, ele vai puxando, colocando as coisas no lugar e vai alinhando tudo. Não sei se você está entendendo, mas o que o salmista está dizendo é: só o nosso Criador tem o poder de nos recriar a imagem de quem éramos ou sempre fomos nele. E hoje o Espírito Santo está revelando para nós: primeiro, você tem esse DNA de Deus. Ele criou você de uma forma assombrosa, e o salmista diz: a minha alma sabe, a minha cabeça viu, eu consigo perceber, os meus ossos não te foram encobertos, o Senhor criou cada parte do meu ser, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Terra, ventre, o homem veio do pó, mas ele está dizendo aqui, entretecido, aquela máquina de tear, para quem conhece, que ela junta várias linhas para fazer tecidos. O salmista está dizendo que Deus era como uma máquina de tear, que ia nos entretecendo dentro do ventre da nossa mãe. Ele é extremamente criativo. Agora tem uma pergunta para você: será que o Deus que nós servimos não tem poder para interferir na sua genética e mudar você radicalmente? Será que o Deus que nós servimos não tem poder para interferir na sua história, que em algum momento um homem interferiu, colocou a mão e mudou a tua prosperidade, mudou a tua inteligência? Será que o Deus que nós servimos não tem poder de realinhar tudo novamente em você? Ele é a base da informação original de quem nós somos. Se nós queremos nos encontrar com a nossa melhor versão, está em Cristo essa melhor versão, e Cristo nos aponta para o Pai, e o Pai diz: deixa eu revelar quem você é, e o encontro com esse Pai pode mudar toda a nossa vida. A psicologia e a ciência, elas atestam que não há cura para um pedófilo, não há cura talvez para um psicopata, mas eu digo para você, quando o homem se encontra com a sua verdadeira identidade, a primeira coisa que é gerado nele é o arrependimento do desvio. E quando tem arrependimento, existe uma porta que se abre, Deus coloca a mão. Se Ele criou o homem perfeito e alguém o desaperfeiçoou, alguém deixou ele troncho, torto, Deus tem o poder para levar ele e consertá-lo novamente. O nosso Deus está aqui hoje à noite, dizendo para você: não existe nada em você que eu não tenha acesso, e não existe nada em você que eu não possa transformar, que eu não possa mudar. Acaso há algo demasiadamente grande que o nosso Deus não possa fazer? Se Ele me deu um pulmão, um coração, uma mente, se Ele me deu tendões, tecidos, músculos, órgãos, esse mesmo Deus tem a fórmula de como fazer de novo. Ele pode te dar um novo órgão, Ele pode te dar uma nova esperança, Ele pode te dar nova vida. Você tem o DNA de Deus. Fala comigo: eu tenho o DNA de Deus, eu vim de Deus, e eu aceito tudo que vem dEle, e rejeito todo DNA falido e fracassado, em nome de Jesus. A Bíblia também diz que você é filho, e como filho você é herdeiro. Todo filho de Deus é herdeiro, você recebe dele uma herança. Essa herança não é só genética espiritual, é uma herança plena em tudo que você precisa. A Bíblia diz que o seu pai, ele é ilimitado nos recursos, e ele gerou uma herança para você. Mas também a Bíblia diz, para mim e para você, que é natural para nós vivermos no Espírito. Para o mundo não, mas para nós é natural viver no Espírito. Então a igreja do Senhor precisa aprender a andar no Espírito. A igreja do Senhor tem que primeiro ter consciência de quem ela é, porque se ela não souber quem é, ela vai vir para cá a cada domingo e vai voltar para casa do mesmo jeito. Você não precisa voltar com o mesmo problema semana que vem. Quer ter um problema novo? Pegue um problema novo, mas o mesmo não. Porque você tem o poder em você, por causa do Espírito que habita em você, de resolver toda e qualquer situação. E você não precisa de homem algum, isso é, não precisa de uma figura de homem algum para ver as coisas resolvidas, porque você tem o Espírito Santo.
Se eu e você, como igreja, nos movermos no Espírito, nós não vamos ter tempo de reclamar, porque nós seremos produtores de vidas, produtores de esperança, produtores de processos maravilhosos com Deus, de histórias com Deus, de transformação de vida. Então, o que a palavra está dizendo para nós? Que é natural para nós vivermos o Espírito. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar para você sobre isso. Alguns crentes dizem, é muito difícil ser crente. Não. É difícil estar na igreja, não ter compromisso com Jesus. Aí é difícil. Mas ser crente é a coisa mais fácil do mundo, porque ser crente não depende de você. Ser crente depende do Espírito Santo que está em você, que opera em você, cada dia mais a semelhança a Cristo. Então não é difícil, difícil são as suas escolhas. Fazemos escolhas erradas, tomamos rumos errados, isso é difícil. Então perturba realmente a nossa paz. E a gente, não consigo. Não, nós conseguimos porque é natural. A sua essência primordial, ela é espiritual. Próximo, Rafão. Está aí Lucas, a primeira chave é ouvir. Você não falou essa. Essa não, queridão. Essa não, você falou um monte, menos essa. O que a palavra diz aqui? Que a nossa primeira chave para vivermos uma vida ativada no Espírito é ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. Grandes homens, eles que vivem plenamente, eles precisam ouvir a voz de Deus. Eles precisam parar para ouvir a voz de Deus. E se você não ouve a voz de Deus, tem um problema aí. Tem um bloqueio no seu ouvido. Quem não ouve a voz de Deus não progride. Quem não ouve a voz de Deus fica estancado onde está. Quem não ouve a voz de Deus vive no passado. Quem não ouve a voz de Deus vive prostrado, comendo no prato de Jezabel, comendo da carniça do diabo. Porque quem ouve a voz de Deus é liberto. Quem ouve a voz de Deus tem fé. Quem ouve a voz de Deus tem esperança. Quem ouve a voz de Deus sonha. Quem ouve a voz de Deus tem alegria. Quem ouve a voz de Deus celebra. Quem ouve a voz de Deus tem recursos, é próspero. Quem ouve a voz de Deus é pleno, não tem necessidade de nada. Minha pergunta é: qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você tem ouvido? João capítulo 8, versículo 47 vai dizer: quem é de Deus, espera aí, quem é de quem? De Deus. Ele diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, e aí ele está falando com os fariseus, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Ele está dizendo que esses homens religiosos, que conheciam acerca da lei, que sabia tudo, como deveria ser, como não deveria ser. O templo tem que ser assim, a adoração tem que ser assim, o trabalho ministerial tem que ser assim, as pessoas têm que ser assim, o rabino tem que ser assim, o pastor tem que falar desse jeito, o pastor tem que fazer isso. Mas esses fariseus, eles não ouviam e não sabiam ouvir. Então eles viviam por uma lei, por uma religião, mas eles não conheciam a Deus. Uma das bases de quem conhece a Deus é que quem conhece a Deus ouve a sua voz. E o Senhor está dizendo aqui: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Cuidado com a rebeldia, cuidado com a insensatez, para não deixar com que a palavra entre e você simplesmente vá jogando ela para fora, porque é a palavra que pode conectar você de novo com a sua essência original em Deus. Cuidado para não tentar defender um achismo, uma linha de pensamento que nem bíblico é, mas porque você quer que seja daquele jeito, você não abre mão, então você rejeita a palavra. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem não é de Deus não tem a bênção de Deus. Quem não é de Deus, que é porque não ouve a palavra de Deus, não tem como reivindicar, viver essa plenitude que eu estou falando, genética aqui. Você não vive coisas novas, você vive coisas velhas. Quem não é de Deus só vive o velho. Quem é de Deus vive o novo. Então vamos lá, quem que você está ouvindo hoje? Que tipo de voz? Talvez a sua voz é a voz das circunstâncias. Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Nós temos uma situação onde os discípulos estavam no mar, caminhando com Jesus. Ou navegando com Jesus, desculpa o termo caminhando. Estavam navegando com Jesus.
Enquanto navegavam, a Bíblia diz que Jesus resolveu dormir. E quando Jesus dormiu, veio uma tempestade. Essa tempestade revela circunstâncias na vida do cristão. E essa tempestade foi ficando mais alta, e a Bíblia diz que Jesus dormia, ele não estava olhando ou não estava desperto, conversando com os discípulos. Os discípulos estavam desesperados, e o medo deles era porque o barco iria virar. Até o ponto em que eles foram despertar Jesus, Jesus se levanta, e Jesus olha e fala: homens de pequena fé. Aí ele estende a mão e ele repreende: rapaz, seja bem-vindo, faz tempo que eu não lhe vejo. Muito bom que você veio, cara. Você veio de manhã, mas você não falou comigo. Você é uma bênção. Muito bom ver você. Está aqui o seu amigo Silas aqui, ó. Você entra lá do lado dele aí, que ele vai lhe ajudar. Então vamos lá. O barco estava em tribulação de um lado para o outro. E os discípulos chamam Jesus. Jesus se levanta, e nisso que Jesus se levanta, ele fala: homens de pequena fé. E aí Jesus acalma a tempestade, acalma aquelas ondas bravias, e a Bíblia diz que esses homens ficaram admirados. Mas eles primeiro ficaram desesperados. Existe a voz das circunstâncias que ronda a nossa vida, e eu gostaria de ser bem breve nesse ponto. A voz da circunstância é tudo aquilo que fala ao nosso redor, através das coisas que nós estamos envolvidos: casamento, trabalho, relacionamentos de amizade, projetos de futuro, sonhos que a gente quer ver concretizado. Tudo isso são pontos de contato com o que a gente chama de circunstâncias. E é através daí que nós somos bombardeados, que nós somos provados, que nós somos atingidos. Quando nós ouvimos a voz das circunstâncias, nós rejeitamos a voz de Deus, porque a voz de Deus diz: espera e confia. A circunstância diz: é melhor você correr e se cobrir, porque o negócio vai ficar feio. A voz de Deus diz: não importa o que aconteça, eu estarei com você o tempo todo. A voz da circunstância diz: vai correr atrás de alguém, porque esse teu Deus não vai te atender. Nós não podemos dar ouvido às circunstâncias. As circunstâncias vão gerar maremotos e vão gerar grandes tornados, mas não importa o nível das circunstâncias, quem ouve a voz de Deus tem autoridade para colocar as ondas calmas, e tem autoridade para mandar a tempestade se acalmar. Nós temos experiência, eu e a Anne, nessa área, onde nós estivemos num barco. Você lembra? Loucura da pega. Nós estivemos num barco, Deus tenha misericórdia de nós, eu nunca vi, um negócio ficou tempestade terrível, terrível, eu não sabia o que fazer, que lado eu ia, eu não sabia o que eu falava. Eu olhei para a Anne e falei assim: Anne, deixa eu falar com o capitão ali, capitão, por que o senhor está colocando o colete? Não, de verdade, porque o capitão é o seguinte, o nome dele era Rai mesmo, mas era Rai de Raimundo, enfim, o Capitão Rai, ele nunca fechava o sorriso, ele sempre sorria. O pessoal diz que ele trabalhava no barco hospital há muitos anos. O pessoal diz que ele um dia entrou na prateleira quando era menor e caiu os remédios de depressão, e ele tomou todos, e até hoje ele sorri, daqui aqui o sorriso dele. E eu cheguei lá, Capitão Rai, ele olhando: oi Paulo, ele falava: oi Paula, sorrisão assim. E eu falei assim: tá tudo bem? Olha, não está tão bem, mas vai ficar tudo bem. E eu falei assim: mas por que o senhor está com colete se está tudo bem? Ele falou: porque a situação está feia, mas vai ficar tudo bem. Eu falei: é para eu usar o colete? Você já deveria estar de colete. Então eu coloquei o colete, chamei a Anne, e no meio Rio Madeira, aquela loucura, tempestade de um lado, aquela nuvem vindo sobre nós, eu sem saber, a nuvem de chuva carregada vindo sobre nós, eu lá atrás. Você lembra disso, meu amor? Desculpa. Eu lá atrás no barco, junto com a Anne, olhamos, e eu falei assim: só tem uma coisa que a gente pode fazer: orar e repreender. Nós levantamos a mão e nós começamos a repreender.
Quando nós começamos a repreender, nós vimos que aquele vento que estava vindo a nosso favor, ele começou a vir agora contra nós, levando aquela tempestade para longe. Quem estava lá atrás conosco, uma equipe grande, começou a glorificar a Deus. O próprio capitão falou: não sei o que aconteceu, Deus nos livrou, e de fato foi Deus que nos livrou. Mas por que eu estou colocando isso para você? Porque não importa quais sejam as circunstâncias da sua vida, não importa se é tribulação na família, não importa se é relacionamento, não importa se é financeiro, o que você precisa é saber que quando você tem Deus, a palavra de Deus, você tem autoridade. A mesma autoridade que Jesus tinha foi passada para você espiritualmente, genética, e você pode levantar a sua mão e dizer: tempestade, acalma-te, ondas, cessem em nome de Jesus. É na conta bancária, coloque a mão em cima do seu cartão, no seu aplicativo, e diz: Senhor, me dá sabedoria, Pai, eu preciso de um milagre, me dá inteligência, me dá Deus sabedoria para gerir, não importa o que seja, tem autoridade que foi passada para você geneticamente. Se aconteceu com Jesus, pode acontecer com você. Se Jesus fez, você também pode fazer. Ele disse: você fará as obras que eu faço, e ainda fará obras maiores que essa. Pega essa, igreja, porque é para você e é para mim. O nosso Deus disse que a gente pode. Você pode não só estar ouvindo as circunstâncias, mas você pode estar ouvindo a voz da sua alma. Salmista Davi, no capítulo 42, ou no Salmo 42, ele diz assim: por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Por que te atribula? Na versão da Cidade do Paulo é: por que te aperreias dentro em mim? Salmista era um homem como eu e você, um homem que conhecia Deus, um homem que tinha intimidade, que adorava, um homem que tinha um relacionamento com Deus. Mas não é porque eu e você somos homens e mulheres de Deus. Nós também passamos por ataques, nós também passamos por tribulações, nós também passamos por situações difíceis, nós também passamos por situações emocionais. A questão não é o que você passa, a questão não é sobre o que vem sobre você, a questão é o que você está ouvindo. Porque se você estiver ouvindo a sua alma, diante de uma circunstância, a sua alma pode se embebedar com as circunstâncias. A alma facilmente ela capta o ambiente, e ela tem uma facilidade. A alma é igual camaleão, ela se traveste rápido, ela se torna semelhante ao ambiente, às circunstâncias, e daí a sua alma começa a ficar com medo. Quem que você está ouvindo? O medo? Quem que você está ouvindo? Palavras que dizem para você que você é fracassado, ou você está ouvindo o que Deus está falando para você? Então o salmista está dizendo aqui: minha alma, por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que eu acho lindo nisso é que ele não está anulando a sua humanidade, mas ele está conversando com a própria alma e dizendo: olha, você está atribulada, mas fica tranquila, porque vai dar tudo certo. Quantos de vocês já passaram por situações onde você achou que não tinha mais o que fazer, não tinha mais como se sustentar, mas você lembrou: o Senhor me fez uma promessa, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Talvez hoje mesmo você esteja aqui dizendo: Senhor, tem coisas dentro da minha alma que eu não consigo gerir, que eu não consigo resolver, eu preciso de socorro, eu preciso de auxílio. Deus está olhando para você agora, relembrando a você com relação às palavras do salmista Davi: não te perturbes dentro em mim, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem tribulação que dure tanto que ela não chegue ao final. Nenhuma tribulação é eterna. Toda tribulação tem um momento de começar e um momento de terminar. E se você estiver vivendo hoje uma tribulação, eu vou dizer: ela está com os dias contados. Então não se preocupe. Se Deus permitiu algumas circunstâncias, Ele está com você te protegendo. Se Ele não permitiu, você tem autoridade para relembrar a sua alma quem você é. Relembre a sua alma sobre o louvor. Parênteses aqui: pessoas curadas curam, pessoas restauradas restauram.
Cura e restauração, ela flui naturalmente da nossa alma, porque ela está ligada à emoção, às nossas emoções. Mais uma vez, você pode ser acometido de um sentimento difícil, um sentimento pesado, de angústia, mas você não precisa estar angustiado. Você precisa relembrar, trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Mas você precisa fazer um compromisso com a sua boca, de não ser bocudo ou bocuda, de ficar falando besteira, de ficar reclamando e concordando com as trevas, dizendo: a vida não presta mesmo, meu marido é imprestável, meus filhos não valem nada, o governo não presta, a igreja não presta. Pessoas maldizentes não prosperam, elas são pesadas. Pessoas maldizentes, elas são conturbadas. Pessoas maldizentes, elas são tristes, angustiadas. Quem é você? Quando alguém te procura e diz assim: como que estão as coisas? A maioria das pessoas responde: esse você já fala assim: meu Deus do céu, não dá nem para perguntar de novo, porque se perguntar, o próximo eu já vou cair de um lado só e ficar no chão. É difícil, nos dias que a gente está vivendo hoje, você encontrar um crente que está alegre, que está contente, e não é porque tudo vai bem, não. Tem até aquela música, eu gosto de cantar música quando eu prego. Deixa eu pegar a nota certa aqui. Tim, já que tu tens ouvido absoluto, dá um lá para mim aí. Faz o lá aí. Isso é ré bemol. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. E não me guio por vistas, alegre estou. Aí ela tem um refrão ainda. Vocês são rápidos, hein? Não acabei não. Vocês querem que eu acabe? Eu não vou acabar não, eu vou cantar. Eu tenho tempo, eu vou cantar quantas músicas eu quiserem hoje à noite. E se eu não quiser pregar mais, eu não pego, eu só canto. Vamos lá. E ela começa assim, ó: oh glória e aleluia, glória e aleluia ao meu, canta seu Senhor. Oh glória e aleluia, glória e aleluia ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O crente precisa se mover não pela alma, mas pela convicção. Deus disse: eu estou com você todos os dias. Não importa se eu acordo deprimido, não importa se eu acordo triste, Deus me ama, Ele está comigo, vai se resolver. No final do dia se acerta, o meu Deus está comigo, e isso é o que importa. Aleluia. Não ouça só a voz da sua alma, não ouça as circunstâncias, ou só as circunstâncias, que tem circunstâncias boas. E cuidado se você estiver ouvindo a voz do inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, essa eu quero ler para você. 1 Pedro, se você puder abrir comigo, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sumiu o Pedro do meu celular que eu encontrei. 1 Pedro 5, diz assim: sede sóbrios
e vigilantes. Na nossa tradução é vigia na terra. O diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, isso é, no corpo espalhado pelo mundo. O que eu preciso pegar daqui em geral é o que o apóstolo Pedro estava dizendo no tocante a ouvir a voz do diabo, porque o diabo fala. Eu, por 2 anos da minha vida, numa crise existencial que eu estive, eu ouvi o diabo todo dia falando comigo. E é muito fácil quando você ouve o diabo, você se entreter com a voz do diabo, porque se você é cristão, você vai dizer, cara, eu não posso ouvir. Então você começa a argumentar, e você se preocupa muito em rebater o que o diabo está dizendo. Nós não fomos chamados para rebater o que o diabo está dizendo. Nós não fomos chamados para tentar provar o diabo que ele está errado. O que nós fomos chamados é para adorar a Deus, para ouvir a Deus. O que nós fomos chamados é para relembrar a palavra. Nós fomos chamados para adorar e para louvar. O que o diabo faz é tentar roubar a sua atenção e roubar o seu coração para ouvi-lo, porque tudo aquilo em que você foca e coloca a sua atenção, você precisa se desconectar de um monte de outra coisa. Então muitas das vezes que nós nos desconectamos de Deus, é porque nós demos mais ouvidos ao diabo. E o diabo, ele é astuto. A Bíblia diz que ele conhece a palavra melhor do que o Silas, bem melhor do que o Silas, ele conhece. E não só isso, a Bíblia diz que ele distorce a palavra. Então ele usa um texto bíblico e ele distorce um texto, e parece que é uma coisa boa. E quando você argumenta com o diabo, você perde. Por isso que não é o seu trabalho vencer o diabo. Você vence a sua carne, e Cristo através de você vence o diabo. Você vence a sua carne, adora Jesus e deixa Jesus destruir o diabo. O diabo não é uma pessoa para você estar lutando. Vamos sair daí. Ah, pastor, então tem que ter medo do diabo. Não tem que ter medo do diabo. Mas não é o seu trabalho lutar com o diabo. O seu trabalho é adorar a Deus, é estar em Deus, é restaurar vidas. Quando o diabo se levanta, você levanta a sua mão e expulsa e repreende. Quando o diabo fala, você fala, cala tua boca, eu não tenho parte contigo. Por isso pega o que o apóstolo Pedro falou e diz assim, ó, vigia na terra. Fala para quem está do teu lado aí, vigia na terra. Vou te explicar melhor ainda sobre isso. O diabo tem o poder de liberar pensamentos que parecem certos. Vou repetir. O diabo tem o poder de liberar pensamentos que parecem certos, mas eles são distorcidos. E tudo que é distorcido não vem de Deus, porque Deus é puro, limpo e reto. E pensamentos distorcidos geram ideias erradas e distorcidas. Se você é um crente que recebe um pensamento que parece certo, mas está distorcido, você se torna um agente do diabo no meio da igreja para julgar, criticar, humilhar, afrontar, se rebelar e tentar parar aquilo que Deus está levantando. Quando você ouve a voz do diabo, você se torna um cavalo do diabo. Quando você ouve a voz do diabo, seu semblante cai, você fica deprimido. Quando você está ouvindo o diabo, você fica angustiado, triste, cabisbaixo pelos cantos. Sabe por quê? Porque o Deus que eu conheço não gera tristeza, só gera alegria. O Deus que eu conheço não fica usando as armas que o diabo usa contra pessoas. O Deus que eu conheço, Ele levanta, Ele edifica, Ele soluciona, Ele chega no ambiente e gera paz. Cuidado para você não estar sendo um instrumento no meio da igreja, porque você está ouvindo coisas que parecem ser boas, mas foi o diabo que colocou de maneira distorcida. Qualquer tipo de questionamento que venha questionar a sua fé, a sua caminhada, e que venha colocar você num outro trilho, que não é o trilho que o Senhor mostra na palavra, isso é, um trilho de tristeza, de angústia, de derrota, de depressão, seja o que for, você precisa reavaliar quem você tem ouvido.
Você tem ouvido a voz das circunstâncias? Você tem ouvido a voz da sua alma? Ou você está literalmente ouvindo a voz do inimigo? Voltando a João capítulo 8, 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Virai, aí a próxima página. Continuando ainda sobre ouvir a voz de Deus, a primeira chave. Se não der hoje para acabar, a gente acaba em breve, no outro dia. Ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Você faz isso, provavelmente através do mesmo aparelho auditivo. Mas ouvir é diferente de escutar. O escutar é você perceber que existem ondas sonoras sendo liberadas. O ouvir é compreender o que essas ondas estão produzindo. Você pode estar sentado aqui me ouvindo falar, aliás, e está apenas escutando o que eu estou dizendo. Mas quem está ouvindo está recebendo isso no Espírito, já está regozijando no Espírito e já está sendo vitorioso no Espírito, porque quem ouve a palavra é reerguido e é reformado com relação à fé, com relação à esperança. Quando você só escuta, você permanece do mesmo jeito, porque para a palavra ter efeito em você, você não pode escutar, isso é, não pode ouvir o som ou as ondas sonoras da boca do pastor, você precisa compreender o que essas ondas sonoras estão comunicando a você. Deus nos chamou para ouvir a sua voz, não apenas escutar a sua voz. Você precisa ser um ouvinte, porque todo ouvinte, ele naturalmente se torna um praticante, porque quando ele compreende, ele aplica. Mas vamos falar aqui, como que a gente pode então discernir a voz de Deus? Rapidamente, a gente precisa identificar a origem, de onde vem essa voz. Eu vou pedir para você abrir comigo em 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1. Como que a gente vai discernir essa voz? Que tipo de voz eu estou ouvindo, pastor? Olha o que a Bíblia diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eu preciso colocar à prova. Eu não posso só escutar um bendito na internet, porque ele está falando uma coisa que é legal e dizer isso é Deus. Eu vou dizer para você, uma das coisas quando eu particularmente busco identificar a Deus, eu não identifico o que é Deus por causa de sinais, prodígios e maravilhas, porque o diabo consegue produzir sinais, prodígios e maravilhas. Eu não digo que é Deus porque alguém tem muito dinheiro, porque o diabo, ele tem também dinheiro nesse mundo, e o dinheiro natural, ele tem acesso, e ele pode dar dinheiro para quem ele quiser também. Então, recursos materiais não quer falar que é Deus que está agindo ali. Como que eu identifico que de fato é Deus que está falando? Eu identifico por causa de 3 ações: amor, edificação e serviço. Nunca você vai ver o diabo amando, nunca você vai ver o diabo edificando, e nunca você vai ver o diabo servindo. Ele faz o oposto disso. Ele odeia, ele humilha, ele destrói, e ele gera escravos. Então todo homem de Deus que fale a coisa certa com arrogância, ele é um anti-Deus, porque ele está gerando um comportamento que não é de Deus. Todo homem que está à frente de um púlpito, falando no nome de Deus, mas ele está falando da maneira errada, ele não está gerando amor, ele não está gerando edificação, ele não está gerando serviço às pessoas, ele pode estar embebedado ou embriagado por coisas que lá na frente ele vai destoar o que é o evangelho de verdade. Então, nós precisamos julgar os espíritos, é o que a palavra está dizendo. Porque tem muita gente, muito falso profeta que anda por aí se chamando de Deus, mas eles não têm as evidências de Deus em sua vida. Não vá pelos sinais, não vá pelo carisma, não vá pela aparência, não vá pelos seguidores no YouTube ou seguidores no Instagram. Vá pelos frutos que a pessoa demonstra: amor, edificação e serviço. Homem de Deus, amor, edificação e serviço. É um pastor de Deus, amor, edificação e serviço. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi o que Jesus fez. É a forma como nós identificamos Jesus.
Então, primeiro ponto, identifique a origem. Quais são os espíritos? Isso aqui é o Espírito de Deus ou isso aqui é um espírito enganador? Temos que ter sabedoria para que a gente saiba discernir a voz de Deus. Existem homens que estão pregando na internet, estão fazendo grandes pregações, até estão falando coisas boas, mas eles estão inflamando com ódio. Eu não vejo Jesus falar a coisa certa e inflamar com ódio. Ele vai falar a coisa certa, vai apaziguar os ânimos, ele vai gerar perdão, ele vai gerar edificação no meio, ele vai gerar consolação, ele vai gerar restauração. Então veja, você precisa caminhar com Jesus para poder identificar como ele fala com você, porque a tendência é aquilo que você crê na sua mente, você acaba reproduzindo. Se você crê que Jesus é ignorante, você será ignorante com as pessoas. Então qualquer ignorante que falar com você vai bater na sua cara e você ainda vai dizer: isso é de Deus, que ele bateu no espírito. Você perdeu 3 dentes no espírito. Então cuidado, vigie na terra. Mas a segunda maneira como nós podemos identificar é sobre os frutos. Abre rapidamente Mateus capítulo 7. Vou ler aqui só o primeiro versículo rapidinho. Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, que bom. Mateus capítulo 7, versículo 15, a palavra vai dizer assim, ó. Eu gosto bastante desse texto aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ele não está falando só daqueles que vêm pregar, que tem figura de liderança. Aqui é um alerta, porque Deus, quando Ele fala com o pastor aqui, mas Ele fala com você que está sentado aí. Eu preciso ouvir você e você precisa me ouvir. Tem até uma música que fala isso, mas eu não vou cantar. O Lucas cantou esses dias: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer. É isso aí, né? Você conhece? Oi? E sem chorar, né? E ainda tem os gestos, mas depois eu canto. Se eu me empolgar aqui, eu vou cantar essa música. Ele está falando: acautelai-vos, porque tem pessoas em nosso meio que podem estar aqui com aparência de ovelha, mas elas estão fazendo o trabalho de lobo. E eu gostaria de dizer para você: fique atento a quem você anda ouvindo, porque nós estamos olhando para frente o que Deus está querendo fazer. As pessoas que caminham comigo, por exemplo, não vai me ver tirando o tempo, a gente está falando dos outros. Nós vamos falar sobre o que Deus está querendo fazer. Nós vamos buscar Deus, o que é que o Senhor deseja realizar, quem que o Senhor deseja abençoar. Qualquer pessoa no nosso meio, ou que você se conecte, que esteja falando um discurso contrário, jogando você contra alguém, é um falso profeta, vestido de ovelha, mas é um lobo por dentro. Converta-se. Converta-se, porque se você estiver destruindo aquilo que Deus está levantando, você não está mexendo com qualquer um não, você está mexendo com Deus, e Deus está levantando a obra dele nos últimos dias. Deus está expandindo, não só aqui em Londrina, mas em todas as cidades e nações. Deus tem uma obra com a sua igreja. Então nós precisamos ter temor, porque às vezes as pessoas olham para nós, que já temos mais anos de crente, e ao invés da gente gerar frutos, a gente está gerando frutos podres, deixando o coração das pessoas amargos, gerando dúvida, gerando crítica, gerando julgamento. Eu quero denunciar isso aqui agora. Crítica e julgamento não vem de Deus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7 mesmo: não julgueis para não ser julgados. Então eu quero deixar claro para você: toda crítica e todo julgamento vem de uma alma ferida, mal resolvida e doente. E cuidado, porque você pode estar doente e contaminar quem está do teu lado. Pessoas saudáveis curam. Pessoas doentes, elas tentam matar outras, porque elas dizem: não tem cura para mim, eu vou matar você também. E isso acontece porque a palavra está dizendo: identifique como Deus está falando através dos frutos. Agora, qual é o fruto que você tem dado? Quando alguém chega do seu lado, como que você conversa? O que é que ela ouve de você? Ela ouve de você esperança? Ela ouve de você uma oração? Quando você vai lá e alguém começa a contar um monte de problema para você, você chega e abre o coração e fala: pois é, cara, está tudo errado, está tudo problemático. Ou você fala assim: não é desse jeito, olha o que a palavra diz.
Cuidado para você não estar gerando fruto podre. E a razão pela qual eu estou liberando essa palavra aqui é porque essa obra aqui não é de homens, essa obra é de Deus, e nós vamos crescer muito, e nós não queremos crescer sendo um mau retrato, uma má representação de quem Cristo é. Virão muita gente doente para o nosso meio, virá gente rebelde, virá gente que tem problema com pai e com mãe, virá gente que tem problema com liderança, e se ela encontrar em você um porto seguro, você pode estar minando o lugar que Deus está dizendo: construa, edifique e proteja. Então a mensagem é: vigie na terra. Terceira forma que a gente pode identificar como Deus fala conosco, como a gente pode ouvir a voz de Deus, se é a voz de Deus, é: submeta essa palavra a conselheiros. Provérbios 11, versículo 14, vai dizer que na multidão dos conselheiros existe o quê? Sabedoria. Ali ó, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. O que é que a palavra está nos ensinando aqui? Que você não pode julgar baseado só na sua perspectiva. Para saber se é Deus, submeta a homens e mulheres idôneas. Procure homens e mulheres que estão dando frutos, e diga: isso que eu estou pensando é da minha cabeça ou isso é de Deus? Se a pessoa for idônea, ela vai te responder pela palavra, e ela não vai massagear o seu ego para você permanecer onde está. Então submeta, porque o que é de Deus permanece, o que é de Deus prospera, o que não é de Deus afunda. Tá bom? Então você precisa olhar, identificar a origem, que tipo de espírito está agindo. Você precisa identificar os frutos, como que isso está vindo para fora. É a luz de amargura ou não, cara, nós queremos gerar vida nisso aqui. E você precisa submeter a conselheiros. Quem que você ouve? Quem que você ouve? Quem tem autoridade para falar na sua vida? Primeiro, só para completar esse ponto aqui, Deus não age fora dos seus princípios. Então se você quiser saber se é a voz de Deus, Ele não vai falar fora dos princípios. Deus não trabalha com as ferramentas do diabo. Ele não vai usar raiva para poder combater raiva. Ele não vai usar ódio para combater ódio. Ele vai usar paz para combater a raiva. Ele vai usar o amor para combater a indiferença. Ele vai usar cura para combater a doença. Ele vai usar paz para poder combater a crítica e o julgamento. Então Deus não usa as ferramentas do diabo. Cuidado com as ferramentas que você pode estar usando. E a voz de Deus, ela sempre nos conduz nos conduz à vida e nos conduz à restauração. Deus sempre vai nos conduzir a esse ambiente de vida e a esse ambiente de restauração. Rafão, não tem mais tempo de falar, essa palavra é longa, vocês vão me esperar nessa semana não, na outra eu termino, já vou orar por vocês, mas eu vou mostrar para o Lucas não ficar aquele ansioso. Mostra os próximos 2 pontos qual é. Então primeiro é ouvir a voz de Deus, segundo é corresponder, passa o outro, e o outro é ensinar a outros. Não falou. Eu quero orar por você, fique de pé, eu quero orar por você nesse momento. Quero pedir a Deus sobre a sua vida, quero pedir que o Senhor te visite nesse momento, quero pedir que você tenha sensibilidade à voz do Espírito, quero pedir que você nesse momento seja tocado pelo Senhor. Nós estamos crendo que Deus está querendo restaurar a sua obra na igreja, e Deus está dizendo: a minha igreja ela é espiritual, a minha igreja não é uma menina, a minha igreja é madura. Que nós hoje possamos nos levantar e nos levantar espiritualmente para rebater toda e qualquer artimanha do diabo contra nós. Que hoje você saiba quem você é, no seu DNA em Deus. Não permita que o diabo dite quem você é. Não deixe com que as mentiras do diabo cheguem na sua mente e contamine o seu coração. Você é um homem e uma mulher de Deus. E como que eu posso declarar isso? Porque Deus criou você, Ele é a sua origem. Agora, se tem alguma coisa na sua vida hoje que está destoada, alguma coisa que está desviada do propósito, do que deveria ser, eu quero declarar que você pode orar agora. Você vai colocar a mão no seu ventre, bem aqui no meio, que significa o Espírito. Alguns têm um Espírito grande, mas coloca a mão aqui, ó, bem aqui mesmo. Nós vamos profetizar sobre você nesse momento. Nós vamos declarar sobre você algo. Sabe aquela composição genética que eu falei para você? Tem coisas aí que de repente você herdou dos seus pais, que trouxeram tanta dor e está trazendo tanta dor para você hoje.
tanto prejuízos e malefícios. A boa notícia é que o Espírito Santo já está dentro de você, e quando você concorda com Ele, isso é ativado em você. Você vai orar comigo e vai dizer: Senhor, eu quero na minha vida a ativação espiritual do DNA ao qual o Senhor liberou na minha gestação. Tudo que o Senhor tem para mim, eu recebo. Todo distúrbio, eu abro mão. Todo fracasso, eu rejeito. Toda mentira, eu acabo agora o vínculo e o compromisso, e eu digo: a minha vida pertence a Jesus. O sangue de Jesus sobre mim me faz nova criatura. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Agora olhe para mim. Se as circunstâncias, se a sua alma, se o diabo, se a sua sogra, se o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pastor, o seu líder, o seu chefe, qualquer pessoa, falar para você o contrário disso, não aceite. O contrário de quê, pastor? Você é filho e amado. Você é perfeito, aperfeiçoado no Senhor. Ele ama, Ele ama você. Você é uma obra-prima de Deus. Não existe em você nada que rejeite Deus. Isso é a atenção dele por você, o amor dele por você. Em você tudo é agradável nele. Ele olha para você e ele vê você agradável a ele. Ele abriu os céus, você tem livre acesso. Não se diminua e não permita que ninguém diminua você. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E hoje nós estamos ligando na terra que os distúrbios, as coisas ruins que geneticamente foram passadas, hoje ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. O novo de Deus está à sua frente. Corra, se aposse, aceite, receba em nome de Jesus. Agora nós vamos aplicar com vocês o que os nossos líderes apostólicos fizeram de um ato profético lá no Rio Grande do Sul, no nosso retiro. E ele falou: eu precisei fazer isso expressando para poder me apossar espiritualmente. Se você não quiser fazer, você não faça. Mas ele ensinou para a gente, para você ter noção, ele orou por um prédio e Deus liberou $1 milhão que eles não tinham para poder eles comprarem esse prédio. E ele falou: eu me apossei em termos práticos. E olha o que ele fez. Primeiro, que nós temos todas as riquezas nas regiões celestiais. Posso ouvir um amém? Amém. Então pensa no que você precisa. Pensou o que você precisa? Tem nas regiões celestiais. Então levanta a mão, fala assim: ó, aqui tem tudo que eu preciso. Então eu preciso pegar, e a Bíblia diz que você tem que tomar posse. Então você traz para você, faz assim. E aí você precisa não só tomar posse, mas você precisa liberar sobre a terra para que produza frutos e se manifeste. Então você joga para o chão. Só que a gente vai fazer isso com um som. Nós vamos fazer um teatro sonoro aqui. Então assim, ó, lá na eternidade, nos céus ele já me deu. Então eu me aposto, vou levantar minha mão e vou pegar. Eu trago a existência. E agora é aquele grito que eu vou manifestar na terra. Vamos fazer juntos? Nós vamos sair daqui declarando hoje à noite. Mas antes de fazer isso, o que é que você vai alcançar na eternidade? Vai pedir de Deus aí. Eu não sei o que é que você vai pedir. Coloca na tua mente: Deus, é isso que eu preciso, isso que eu vou pegar, vou trazer para o meu coração e vou aplicar na terra e vai se manifestar. Vou te dar 30 segundos para você pensar o que Deus está te pedindo, o que Deus vai querer dar para você hoje. Aleluia.
O meu Deus, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as minhas declarações em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pela provisão. Obrigado, Jesus, pelo milagre. Obrigado pela cura. Obrigado pelo equilíbrio. Obrigado pelos recursos. Obrigado por essa viagem. Obrigado, Senhor, por essa porta aberta de trabalho. Obrigado, Senhor, por essa renovação e restauração. Obrigado, porque o Senhor nos fez filhos e nós somos herdeiros. Então vamos subir agora contigo, vamos pegar e vamos declarar: você vai sair daqui hoje já com a sua bênção, vai sair daqui já próspero. Então, nas regiões celestiais, vamos pegar. Deus abençoe, boa noite, tchau.